Boa noite. Olá. Tudo bem? Manda um oizinho pra mim aí, pra eu saber quem tá aqui. Manda um coraçãozinho. Manda um joinha se vocês estiverem me ouvindo. Preciso de um retorno de vocês pra gente poder iniciar a live. A hora que vocês estiverem prontos, manda pra mim um joinha aí nos comentários que eu começo. Tá bom? Hoje a gente vai falar sobre postura. Oi, Cléo. Tudo bem? Saudade de você. Nós vamos falar sobre postura e... Boa noite, Regina. Nós vamos seguir uma ordem aqui, tá? A gente vai começar falando sobre postura ideal, os processos de equilíbrio postural, as causas da má postura, os problemas e consequências de uma má postura, os principais tipos de desvios posturais e os tratamentos, tá? Então, quem tiver problema de postura pode mandar aí pra mim e já vai me falando se já tem um diagnóstico, qual tipo de desvio que você tem, que a gente vai abordar esse tema hoje aqui. E eu espero muito que vocês gostem, que vocês possam aproveitar esse conteúdo, que é de extrema importância. Muita gente acha que a postura é só estética, e não é, né? A gente desenvolve vários problemas por conta de uma má postura. E é muito comum as pessoas procurarem o Pilates para corrigir a postura pensando somente na estética, se acha feia, fica com a autoestima baixa e com essa preocupação de que só a aparência que importa. E na verdade não é bem assim. A gente tem várias outras consequências que a postura pode causar. E uma delas é a dor nas costas, que é um tema que a gente vem abordando aqui com muita frequência, né? Que é a dor nas costas, dor persistente. E a postura é uma das causas de dor nas costas. Então eu vou começar me apresentando para quem não me conhece ainda. Eu sou a doutora Larissa Nogueira, fisioterapeuta, instrutora de Pilates já há 10 anos. E eu estou muito feliz de vocês estarem aqui comigo nessa noite. Então nós vamos falar sobre a postura ideal. A postura ideal é que não existe uma postura ideal. Cada pessoa tem a sua postura. A postura ideal, ela é ideal para uns, para outros não é ideal. Então aquela coluna retinha, aquela postura toda certinha, pode ser super adequado para uma certa pessoa e para uma outra pessoa não. Por quê? Vamos supor, imagina um ciclista. A postura dele nunca vai ser adequada a uma postura retinha. Ele precisa fazer o movimento da curva, ter essa curvatura anatômica dele para poder pilotar a bike e ter um bom desempenho nessa bike. Oi, meninas. Boa noite. Então, assim, a postura ideal do ciclista não é a postura ereta, né? Aquela coluna bem retinha, toda certinha. Porque vai atrapalhar no desempenho dele, na performance dele. Um outro exemplo é uma manicure. Ela não vai conseguir nunca manter uma postura retinha para trabalhar.
Ela também precisa dessa postura mais curvada, ficar sentada numa cadeira mais baixa. Não é o ideal, mas é a postura que ela vai ter que se adaptar. Ela vai ter que trabalhar isso, vai ter que trabalhar muito fortalecimento, muito alongamento, para poder se adequar e viver uma vida sem dor, ter uma qualidade de vida com essa postura não muito adequada, mas é a postura ideal para ela, né? Então, assim, cada pessoa ela tem o seu tipo físico e vai ter a sua postura. Eu, como fisioterapeuta, todos os fisioterapeutas, eles vão buscar ajudar o paciente a encontrar a postura ideal, né? E não necessariamente manter aquele alinhamento perfeito, que pode não ser o caso do paciente. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é isso, que você tem que ver o que é o ideal para você, para o seu caso. E tem várias características que influenciam na postura, né? Às vezes a gente não está satisfeito com a postura e a gente tem que avaliar algumas coisas. Por exemplo, a personalidade da pessoa interfere demais na postura dela. Vamos supor, uma pessoa muito tímida. Pessoa tímida, ela fica retraída, ela fica assim mais curvadinha, com os ombros mais fechados. É uma pessoa que ela é fechada para o mundo, né? A pessoa que tem timidez, ela não se abre. É diferente de uma pessoa proativa, uma pessoa comunicativa, que não tem vergonha, ela tá sempre ali de peito aberto, né? Então a personalidade, ela influencia muito na postura que ela desenvolve. E é de criança, desde criança que isso vai se desenvolvendo. Oi, Sérgio. Oi, Edjane. Boa noite. Célia, Edjário, tudo bom? Que bom que vocês estão aqui. Deixa eu ver se eu consigo abaixar esses comentários. Então, aí tem outra coisa que influencia, é o sexo. O homem e a mulher têm a postura diferente, né? Os homens normalmente são mais neutros, as mulheres já têm a tendência de ter o ombro mais aberto por conta da sustentação dos seios. Então, o sexo também interfere bastante em relação à postura. A idade, né? A idade, ela também influencia. Então, com o passar dos anos, com as atividades que a gente exerce no dia a dia, a nossa postura ela vai tomando uma forma que às vezes nem é a postura que a gente gostaria de ter. Mas com o passar do tempo, com a nossa idade, se a gente não cuidar, não ir trabalhando essa postura, adequando ela do jeito que a gente gostaria que ela fosse, a postura também vai se curvando, vai influenciando na nossa coluna. E as atividades diárias mesmo, como trabalhar, tem muita influência, muita relação na postura que você trabalha. Às vezes você trabalha num ambiente que você tem que ficar sentado o dia todo, o mobiliário não é adequado, fica muito tempo no computador, ou fica muito tempo com a perna um pouco mais elevada que o quadril, e isso tudo vai influenciando. Às vezes o esporte que você pratica pode desenvolver uma postura inadequada, varrer a casa, passar pano, tem várias coisas que pode atrapalhar a nossa coluna, o alinhamento da nossa coluna. E agora eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo na minha infância. Quando eu comecei a ficar mocinha, eu fiquei com vergonha dos meus seios estar crescendo e eu não aceitava muito aquilo. Eu tinha 10 anos, mais ou menos, de 9 para 10 anos, e eu não aceitava muito aquilo, o fato de estar desenvolvendo, eu estar me desenvolvendo, né, crescendo, e isso me travou. E aí o que aconteceu? Eu ficava assim, né, fechando os meus ombros de uma forma que não aparecesse, né, então eu ficava muito assim, usava camisetas muito largas, parecia moleque usando roupa.
sempre uma roupa muito larga para esconder os seios que estavam crescendo. Isso me atrapalhou muito, isso me bloqueou por muitos anos da minha vida. Eu tive uma adolescência bem retraída, bem travada, não conseguia usar roupas de menininha por vergonha. Demorei para querer usar um sutiã, porque isso me incomodava. E isso afetou demais a minha postura. Tanto é que hoje ainda, depois de 10 anos trabalhando com Pilates, a minha postura ela não é 100% do jeito que eu gostaria que ela fosse. Eu ainda tenho essa retração, eu tenho esses ombros caídos, e foi por causa desse trauma que eu desenvolvi ali na minha infância, né? Então, assim, a gente tem que cuidar muito dos nossos pensamentos, da visão que a gente tem de todo o nosso entorno, né? Então, assim, essa minha história me atrapalhou demais. Provavelmente foi por conta disso que eu desenvolvi dor nas costas desde muito cedo. Eu não lembro, eu não sei quem estava comigo no último lançamento do programa Cura pelo Movimento, eu até comentei sobre isso. Eu tive dor nas costas desde muito nova. E esse fato dos seios estar crescendo foi um dos agravantes, né? Por conta da minha postura toda retraída ali, com vergonha, nada satisfeita com o corpo que eu estava desenvolvendo, não estava muito afim de ficar mocinha, de crescer. Então, essa postura me travou e isso gerou toda a dor nas costas que eu tive por longos anos da minha vida. Então, a importância de cuidar da postura, ela vem desde a infância. Desde criança, é importante que os pais cuidem, que os pais estimulem a atividade física, os alongamentos, atividades que envolvam alongamentos, para não gerar esse trauma na coluna desde muito cedo. Então, o processo de reequilíbrio, de equilíbrio da postura, ele é submetido ao funcionamento de alguns sistemas. O sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, o nosso sistema visual e o nosso equilíbrio, né? O nosso sistema, as respostas musculoesqueléticas sensoriais. Então, esses fatores, esses sistemas, eles têm que estar... Boa noite, Ana. Tudo bem? Esses sistemas, eles têm que estar totalmente interligado à nossa flexibilidade, à nossa força, ao nosso equilíbrio, para a gente conseguir manter uma postura estável, estabilizada, que sustente o nosso corpo e que a gente consiga viver sem dor. Então, é muito importante a junção desses sistemas, né? Do sistema nervoso, do nosso sistema visual, relacionado com toda a integridade da nossa flexibilidade, força, equilíbrio, consciência corporal. Porque não adianta a gente ter um sistema nervoso e um sistema de visão ali super adequado e não trabalhar a nossa parte física, né? Porque às vezes a nossa cabeça, o nosso cérebro, ele tá num funcionamento perfeito, mas a gente não tá trabalhando, estimulando essa musculatura, esses ligamentos, as articulações, elas precisam estar tudo em equilíbrio, né? A gente precisa ter força, ter flexibilidade, trabalhar muito o alongamento e a expansão dos nossos músculos, fazer com que eles trabalhem na maior amplitude que a gente puder, para a gente conseguir fazer esse equilíbrio e manter a postura sempre ali, sustentando a nossa coluna e chegar no nível que a gente quer, né? Tanto de estética como de saúde. E agora eu vou falar para vocês alguns dos sintomas que a má postura causa. O primeiro é visível, né? Que a gente se sente para baixo, com a autoestima super baixa, porque a gente queria ser aquele mulherão, né? Tá lá toda empinada. E muitas vezes a gente tenta chegar nessa postura e a gente não consegue sustentar, porque dói. Dói ficar numa postura que não é a sua postura adequada, né? Então, eu já me peguei muitas vezes tentando ficar numa postura, principalmente quando eu uso salto. Se eu colocar um salto, eu tenho que me sustentar na minha postura que não é a minha postura. Eu tenho que corrigir ela. E aí gera dor nas costas,
porque é uma coisa que quase nunca eu faço, que é usar um salto, e aí ali eu tenho que fazer aquela sustentação. E aí gera dor. Então, a hora que eu coloco o sapato mais baixo, eu consigo manter um alinhamento que é a minha postura normal, né? E aí não tem dor. Então, o primeiro sintoma é a estética, a autoestima, que fica lá embaixo. O segundo sintoma é dor. Dor nas costas, dor na perna, ou uma dor na região mais aqui do tórax, quando a gente vai fazer algum movimento que essa musculatura não está preparada. A discrepância de membros também acontece muito. Tem gente que tem uma perna mais curta que a outra, ou um braço, a hora que estica, um braço é mais curto que o outro. Dá essa discrepância de membro por desalinhamento postural. Nem sempre o membro ele é menor. Muitas vezes é só a postura que não está adequada. A gente tem um lado mais alto que o outro, e é só uma questão de reequilíbrio muscular. Então, com a própria flexibilidade, com esse equilíbrio muscular, a gente consegue voltar o membro para o lugar dele e não ficar parecendo que é um membro maior do que o outro. E acontece muito isso. Tenho vários alunos, vários pacientes que vão para o Pilates e eles falam assim, eu fui no osteopata e o osteopata falou que eu tenho uma perna maior que a outra, eu preciso usar palmilha. E às vezes foi na primeira sessão, o osteopata já fala que tem que usar palmilha, sendo que não foi feito um trabalho ainda de reeducação postural ali. E aí às vezes o aluno acaba usando a palmilha, adequa ali o membro e a postura continua errada, continua torta, né? Porque não foi corrigido e não foi identificado. Na maioria das vezes não é identificado. E aí acaba passando batido, o paciente vai lá, ele investe um valor alto na palmilha, porque não é muito barato, paga caro na palmilha, usa a palmilha por um tempo e a postura continua ali, né? Totalmente desalinhada. E outro sintoma é dor só no esforço, que era o que acontecia comigo, aconteceu comigo por muito tempo. Eu só sentia dor na adolescência, eu só sentia dor quando eu fazia algum esforço, como varrer a casa, passar pano, passar roupa. Parece que não é esforço, mas é uma coisa que a gente faz um movimento ali repetitivo e a gente está sobrecarregando um grupo muscular e o outro não. Então, nesses movimentos mais repetitivos de esforço, não esforço abrupto de carregar peso, mas é um leve esforço, gera dor também. É um outro sintoma que vocês devem ficar atentos para identificar se tem um desalinhamento postural. E dor também quando passar muito tempo na mesma posição. Por exemplo, quem trabalha muito tempo em pé e sente dor, provavelmente é por conta da postura. Quem trabalha por muito tempo sentado, também. Então, longos períodos na mesma posição, ou em pé, ou sentado. Tem gente que acorda com dor nas costas. Muitas vezes é a postura. É só um desalinhamento postural que, quando for equilibrado ali, isso vai passar, isso vai se resolver, né? Então, esses são os sintomas que é muito importante vocês ficarem atentos para não acontecer de fazer um diagnóstico errado, né? Então, é legal que vocês prestem bastante atenção nos sintomas. Olá, boa noite. Agora vamos lá, vamos falar o que causa a má postura. São várias coisas. O primeiro é os maus hábitos, né? É a postura inadequada desde a infância. Então, é a falta de correção na infância, como eu já tinha mencionado. Rotina de trabalho também influencia muito na postura, principalmente para quem faz trabalho repetitivo, né? Fica muito tempo no computador ou trabalha em indústria, que fica fazendo movimentos com máquinas.
essas pessoas podem desenvolver, porque às vezes trabalha muito um membro, aquele membro fica forte, desalinha o outro membro, o outro lado, o outro lado da coluna que fica inativo. Então, os maus hábitos, a rotina de trabalho pode causar um desalinhamento postural. Hérnia de disco também. Muitas vezes a hérnia, ela se instala ali entre uma vértebra e outra, causa esse desalinhamento, muitas vezes demora para ter o diagnóstico, né, para descobrir o que aconteceu, e aí vai só piorando esse desalinhamento. Quando vê, o músculo encurtou de um lado, ficou mais flexível do outro e a postura tá ali já fora do prumo. Espondilolistese, fraqueza muscular de tronco, flacidez abdominal, acontece bastante, de desalinhar a postura por flacidez. A espondilite anquilosante, que até nós conversamos com a Lívia esses dias sobre isso, sobre a rigidez, né? Também tem essa relação. E doenças neurológicas, eu queria chegar nesse ponto. As doenças neurológicas, elas influenciam muito na postura. Então, o paciente com Alzheimer, por exemplo, ele já vai desenvolvendo uma postura inadequada, porque ele esquece, né? O paciente com Alzheimer, ele já não tem mais aquela noção, a percepção corporal, então ele vai voltando para a posição fetal. O paciente com Alzheimer, normalmente os idosos, eles vão regredindo em todos os sentidos, né? Até os que não têm Alzheimer. Eles vão regredindo e vai voltando para forma de posição fetal. Então, volta a ser totalmente dependente e a falta de estímulo, a falta de atividades diárias, de movimentação, traz ele para essa reclusão, para esse voltar para dentro, voltar para o útero e vai se fechando e vai alterando a postura. Paciente com Parkinson também tem a tendência a fazer essa flexão de tronco e vai aumentando a corcunda. Eu não sei se vocês já repararam, vocês têm contato, assim, convívio com pacientes neurológicos? Observem para vocês verem, é muito nítido. Pacientes com esclerose múltipla, eles tendem a ter uma rigidez muscular muito grande, o que causa também esse encurtamento, essa dificuldade de mobilização. Pacientes com esclerose lateral amiotrófica, é a famosa ELA. A esclerose, ela começa atingindo as extremidades, né? As mãos, os pés, vem subindo para os braços e vem causando toda essa inatividade muscular. E aí vai diminuindo até que chega no tronco. Quando chega no tronco, os músculos eles vão se paralisando e aí já vai afetando também toda essa postura e vem fechando também, sempre na tendência de fechar, de voltar para a posição fetal. Pacientes com distrofia muscular, a mesma coisa, é o mesmo caso, vai perdendo força muscular, vai perdendo a flexibilidade e quando não tratado, isso é muito rápido. Nessas doenças elas vêm muito rápido e os sintomas também, as alterações ortopédicas, elas são muito rápidas. Então, quando a doença neurológica ela é diagnosticada, é de extrema importância que comece a fisioterapia, que comece os alongamentos, a mobilização, o trabalho de força para segurar a progressão dessas doenças, porque todas essas doenças elas não têm cura, né? São doenças degenerativas. Então pega o cérebro ali e ele vai se murchando, né? A gente vai acabando os neurônios, o cérebro ele vai secando mesmo. E por isso todas as atividades musculares elas vão sendo perdidas. Então todo paciente neurológico deve ser diagnosticado muito rápido e começar o tratamento muito rápido.
tanto o tratamento medicamentoso, psicológico, na mesma intensidade deve ser o tratamento fisioterapêutico com os alongamentos, com as atividades motoras, né? Todas as atividades motoras. E tem várias outras doenças, né? Vários outros problemas que alteram a nossa coluna e vai causando essas deformidades, levando para má postura e gerando todo o quadro de dor, todas as dificuldades que a gente desenvolve. Então vamos lá. As consequências e os problemas que a má postura causa. Artrose pode ser desencadeado por má postura. Erupções ósseas podem ser causadas por má postura. Contratura muscular, é óbvio que vai acontecer a contratura muscular quando a postura não está adequada. Dificuldades de equilíbrio. É impressionante, né? Mas é isso mesmo. A má postura, ela influencia no seu equilíbrio. Olha que coisa. Então, tem pacientes que caem, simplesmente caem. Aí acha que é labirintite. E não é. É só um desequilíbrio muscular que pende mais para um lado do que do outro, porque a nossa musculatura é assim. Eu tô sentada aqui, acho que vocês não vão conseguir ver. Mas a minha postura, eu tenho um ombro mais alto que o outro. O que acontece? A minha musculatura do lado direito, ela é mais encurtada aqui. Então, ela tende a fazer esse movimento com o meu corpo. Por isso que quando vocês estiverem sem camisa, se olha no espelho, na posição neutra. Fique neutro e se olha no espelho. Vocês vão notar se tem essa diferença de um lado para o outro do ombro. É um sinal de um desvio postural. A dor nas costas, né, que eu já havia dito, que é um problema seríssimo que quem não teve ainda vai ter um dia, dor nas costas, e pode ser causado pela postura, pelo desalinhamento da coluna, o mau funcionamento dos órgãos. Dá para acreditar? É isso aí. Pulmão fica comprometido, coração fica comprometido, esôfago, estômago fica comprometido quando a nossa postura está desalinhada. Por quê? A nossa musculatura está rígida, está prendendo, está tensionando esses órgãos e aí desenvolve vários problemas. Pode desenvolver um problema respiratório, pode desenvolver um problema de coração, várias outras coisas. Problema de intestino preso, problemas de rim, muita dor, muita cólica de rim. Tudo isso a gente pode levar em conta também a postura na hora de fazer o diagnóstico. É bom sempre identificar se a postura está alinhada ou não para entrar no diagnóstico mais a fundo desses problemas aí de órgãos. E a deformação da coluna. Então, a má postura, se ela não for tratada, se ela não for corrigida, vai causar um sério problema de coluna no longo prazo. Às vezes hoje, na juventude, na meia-idade, ainda tá de boa, você tolera, vai suportando, toma um remedinho aqui, faz um alongamento ali, mas no longo prazo, isso vai trazer consequências muito sérias, deformações mesmo, deformações. Então é de extrema importância, gente, parece que é bobeira. A gente se olha no espelho e fala, nossa, né, minha postura não é aquelas que eu queria ter. Aí vai lá, usa aquelas roupas com ombreira para dar um tchan e não vai resolver. Então, foco lá, tem que investigar, tem que analisar, avaliar. Então agora eu vou falar para vocês os tipos mais comuns de desvio postural. Às vezes a pessoa chega e fala assim, eu tenho uma hiperlordose. E não é só hiperlordose. Aparentemente é, mas não.
Aí é uma escoliose generalizada ali que pega a coluna toda e a pessoa acha que o problema tá só ali na lombar. E muitas vezes não é. Então, assim, as principais é a hipercifose, que é aquela curva, que é a corcunda, né? Que é aquela curva que acontece aqui no meio das nossas costas. Ai, vocês não conseguem me ver, né? Meu espaço aqui é tão pequeno. Então, é a corcunda. Quando a pessoa é assim, levanta aquele calombo aqui atrás. Isso é hipercifose, que é um aumento da curvatura da coluna torácica. Isso é hipercifose. A hiperlordose, que é aquela curvatura mais acentuada na lombar, né? O que acontece muitas vezes de empinar o nosso bumbum. Isso é hiperlordose, aquele fundo ali na lombar. A escoliose em S ou em C, quando a nossa coluna faz um S mesmo, que normalmente é o que desalinha os nossos ombros. E a hiperlordose cervical, que é também ou muito para frente ou muito para trás, e aqui tem esse desalinhamento da cervical, que é a hiperlordose cervical. Então esses são os mais comuns dos desvios posturais. Então sempre fique atento aos sinais da sua coluna, a sua posição, sempre se olhe no espelho, sentiu dor, sentiu alguma coisa diferente, fique atento à sua postura, porque pode ser bobeira, mas não é bobeira, gente, é sério, é muito sério isso. Alguém aqui que tá me assistindo já se olhou no espelho, já tem algum diagnóstico de desvio postural, de escoliose ou de hiperlordose? Na mulherada é mais comum ter essa hiperlordose lombar. O Sérgio que tá aqui também, ó, o Sérgio tem hiperlordose, o Sérgio é meu aluno. Tem uma hiperlordose ali, gerador na lombar dele. Manda aqui pra mim nos comentários se vocês sabem que tem o desvio postural. Aí tem a retificação da coluna também. Então tem aquelas pessoas que são retinha, durinha. A coluna não tem curva. Gente, a nossa coluna ela tem que ter curvas, né? A coluna normal, ela tem curvas. Nada acentuado, mas ela tem curvas, né? A gente tem a curvinha ali da cervical, temos a curvinha da torácica e temos uma curva um pouquinho maior lá na lombar e na sacroiliaca, tá? Então, assim, a coluna muito retificada, a pessoa tem dificuldades na rotação, na inclinação, não é legal também. Então, muita gente pensa que a coluna reta é a ideal. Não é. Não é. Ela pode trazer muito mais problema do que todos os outros desvios posturais. Tá bom? Então, muita atenção aí. Gente, a maioria Oi, Margarida. A maioria dos desvios posturais, eles são idiopáticos, não tem uma causa definida, né? Como eu já falei para vocês, tem várias coisas que podem desencadear a má postura, né? Os desvios posturais. Mas não tem uma causa, assim, falar, é genético, é hereditário, não é, tá? Pode acontecer, mas é casos raros. A maioria das vezes é pelo desenvolver de alguma patologia ou hábitos, tá? Então a postura é uma questão de corrigir, tá? Sempre procurar qual é a sua postura ideal, como já disse lá no início. Procure a sua postura ideal, vê o que é ideal para você e sempre fale com o seu fisioterapeuta o que você deseja. Como você quer que seja a sua postura, o que é o ideal para você, para sua vida, para sua rotina, para o seu esporte. Então é isso aí, é importante demais que vocês identifiquem isso, tá? Então vamos lá, vamos partir agora para o tratamento. Como funciona o tratamento de desvios posturais? O tratamento ele consiste basicamente, primeira coisa, a gente tem que aliviar a dor. Se o paciente tem dor, a gente tem que começar aliviando a dor. Então, como a gente vai aliviar a dor? Vai depender de cada caso.
Na maioria das vezes, a gente alivia a dor com exercícios leves, né? De relaxamento, exercícios de alongamento, exercícios de mobilização, que são os principais, que é o nosso primeiro passo mesmo, é aliviar a dor, e na maioria das vezes a gente alivia a dor com o próprio exercício. Alguns casos mais extremos, quando estão em crises muito agudas de dor, a gente faz uma eletroterapia, faz uma compressa, mas a gente procura sempre aliviar a dor antes de iniciar os treinos. O segundo passo é identificar qual é o tipo de desvio. Se é uma hiperlordose, se é uma hipercifose, se é uma retificação, se é uma escoliose em S ou em C. Então, a gente identificando isso aí, a gente começa a propor o exercício ideal para fazer o treino. E aí sim, aí a gente monta o treino, monta a aula, faz aula específica para cada caso e na maioria das vezes muito alongamento para alinhar, né, um lado com o outro, para a gente conseguir equilibrar a musculatura para ela ficar ali dos dois lados o mais parecido possível. Pode ser que a gente não consiga, né, chegar nessa igualdade, porque a nossa coluna pode estar num S, ou ela pode estar numa curvatura mais para frente, mais para trás, mais aprofundada, e a gente não consiga igualar, mas a gente pode tentar. Então a gente faz o máximo que a gente pode para trabalhar aquela musculatura que está deficiente. E aí a gente já parte para os exercícios de força. Porque não adianta a gente alongar, ficar ali com a super flexibilidade, alinha a postura ali no alongamento e não fortalece. Se não fortalecer, a gente não consegue sustentar. Então, o músculo flexível, sem força, ele vai voltar. Ele vai retrair novamente. Então, a gente tem que fortalecer, tem que alongar, fortalecer e depois a gente faz um trabalho de propriocepção, de equilíbrio, de estabilização. E vai sempre evoluindo. Então, vai consistir nisso. Em alongar, mobilizar, fazer treino de força, fazer treino de propriocepção, treino de equilíbrio, treino de consciência corporal. É de extrema importância a consciência corporal. E aí sim, a gente vai chegando na postura ideal, que é a postura ideal para o seu caso, para cada caso, né? Então, eu trabalho muito isso no método online, né? No Cura pelo Movimento, no My Pilates Time, eu trabalho em todos os programas muito treino da postura, a adequação da postura. Então, assim, qualquer produto que você comprar aí, qualquer programa de treino que você comprar, no mensal, no anual, você vai encontrar todo o treino completo para atingir, assim, o seu equilíbrio, né, muscular, para ter uma postura adequada para sua rotina, para sua vida. E é isso que eu queria passar para vocês hoje, né, um pouquinho da minha experiência com postura. Eu espero que vocês tenham captado a mensagem, que tenha dado para vocês entender. Manda aqui para mim se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem que eu esclareça. Dor nas costas, dor nos ombros. Lena, essa dor nas costas, ela pode estar muito relacionada com a postura, pode estar muito relacionada com tensão muscular, tá? Se a dor é aqui, nessa região mais cervical, mais aqui de trapézio, pode ser postural, como pode ser de tensão. E muitas vezes a própria postura, ela causa essa tensão, né? Uma postura inadequada, ela causa essa tensão. Se você fica ali, nessa postura aqui, ó, no computador, trabalhando o dia todo, é óbvio que você vai ter uma tensão muito grande aqui nos ombros. Então, faz todo sentido a gente associar a postura com dor nos ombros e dor nas costas. Você tem lordose e cifose, já fez RPG. Você gostou do RPG? Gente, eu tive uma péssima experiência com RPG. Eu peguei um trauma.
que eu tenho até dó dos físio que trabalham com RPG. Gente, eu fiquei muito traumatizada. Eu, com 13 anos, eu já contei pra vocês a história ali, da minha postura lá no início, né, das minhas dores nas costas, da minha infância. Eu, com 13 anos, 12 para 13 anos, eu fui fazer o RPG. O médico recomendou e eu fui fazer o RPG. E foi muito difícil, foi tenso. Eu tinha muita dor, muita dor. E logo que eu cheguei, a fisioterapeuta que me atendia, ela exigia que eu ficasse em posturas ali nas primeiras sessões. Ela me colocava nas posturas e eu tinha que me sustentar ali por alguns minutos naquele ápice de dor. Ela não me preparava, ela não me colocava ali, tipo, 10 segundos, descansa, volta, 30 segundos. Não, ela não respeitava de forma alguma a minha dor. Eu sofri muito. Eu tinha que ter feito pelo menos 6 meses. Eu fiz 3 meses na marra. Chegou um ponto que eu não sei nem explicar o que eu sentia. Era muito desesperador ter que ir pro RPG. E chegou um ponto que não deu mais. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, não quero mais, eu não aguento mais. Ela era grossa, sem educação, maltratava os funcionários. Eu reclamava de dor, que tava doendo. Ela falava, mas você tem que fazer. Porque se você não fizer, não vai sarar, não vai melhorar. Me tratava assim como se eu fosse um bebezinho e não respeitava o meu limite de dor. Então, assim, eu nunca mais tive contato nenhum com RPG, eu vou ser muito sincera. Nunca mais. Eu traumatizei tanto que eu fiquei mais anos sem procurar ajuda, sem procurar tratamento. Eu achava mais fácil conviver com a dor, eu achava normal conviver com a dor, do que buscar tratamento. Eu imaginava que tudo ia ser daquela forma, que todos os fisioterapeutas eles iam me tratar daquele jeito, ia me forçar a fazer uma coisa que eu não aguentava. E hoje que eu trabalho com isso, eu tenho que respeitar o limite de dor do meu aluno. Né? Muitas vezes eles falam, esse não dá, esse exercício não dá, eu não consigo. Eu faço uma adaptação, eu tento mudar, ou eu falo para ele, faz uma amplitude menor, não consegue fazer 10, faz 8, faz 6, mas faz. Então assim, eu incentivo, eu tento incentivar. Ela não me incentivava, ela me obrigava, me forçava a fazer uma coisa que tá, no meu ponto de vista ali, estava me prejudicando muito mais. Porque eu saía de lá arrebentada, eu não aguentava de dor. Eu ficava 2, 3 dias com a dor muito pior, 1000 vezes pior do que antes de ir para a sessão. Então eu tive uma péssima experiência com RPG. E por isso eu fiquei ali convivendo com dor até o final da minha faculdade. Eu realmente sofri demais, foi um bloqueio que ela causou em mim. Doutora Luana, nunca vou esquecer dela. Então, assim, muita gente me pergunta sobre RPG. Eu falo que é ótimo, mas não foi ótimo pra mim. E eu procuro não recomendar. Que bom, você teve muita sorte, então. Você não teve o azar que eu tive, graças a Deus. Eu fui muito azarada com a minha físio. E eu tive tanto bloqueio que eu não tive coragem de procurar outro profissional. Gente, é muito importante a identificação com o profissional, né? Você tem que se identificar com ele, porque senão o negócio não vai. É muito complicado isso. Então é isso, galerinha. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham aprendido um pouquinho comigo aqui. E esse é um dos pilares pra gente construir uma vida sem dor, uma vida plena. Eu espero que vocês se adaptem à postura de vocês, mas que vocês procurem ajuda também, né? Procure um fisioterapeuta, procure um ortopedista, tenta identificar se a dor que você sente nas costas é postural. E a boa notícia é que o Pilates, que os exercícios do Cura pelo Movimento, os exercícios do My Pilates Time, todos esses exercícios podem ajudar você, vai ajudar você a superar isso, a ultrapassar essa barreira que é a má postura, que é a escoliose, que é os desvios posturais, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui.
Eu tô muito feliz mesmo. E na semana que vem a gente tá aqui de volta. Eu queria que vocês comentassem aqui, compartilhem a live, eu vou deixar salva, compartilha, clica no aviãozinho aí, clica no compartilhar, compartilha com as pessoas que vocês acham que precisa saber desse assunto que a gente conversou hoje. A ferramenta funciona assim, gente. Quanto mais vocês compartilham, quanto mais vocês comentam, vocês dão um coraçãozinho aí, mais o Facebook entrega o conteúdo para as pessoas que precisam. Então é muito importante isso para mim e para as pessoas que precisam de ajuda, tá? Então compartilha, vamos, né, expandir, vamos crescer, vamos ajudar outras pessoas a superar a dor nas costas, a superar a qualidade de vida, a alcançar o máximo, o ápice da qualidade de vida, da saúde mental, da saúde física. Nesses tempos de pandemia, a gente está sofrendo muito com o nosso psicológico, né? Eu não sei vocês, mas eu tô sofrendo demais com o psicológico. E a atividade física tem me ajudado demais a ultrapassar essa barreira. Então vamos compartilhar e na semana que vem, quinta-feira, a gente vai estar aqui de volta. Comenta aqui pra mim o que vocês querem conversar comigo na próxima semana. Eu queria saber também se no sábado pela manhã vocês querem que eu passe alguns exercícios, algumas dicas para ajudar vocês a melhorar a postura. Se vocês quiserem, manda um joinha pra mim nos comentários que eu vou me organizar aqui. E aí a gente marca para sábado, então uma aula prática, bem curtinha, só com algumas dicas de exercício para vocês fazerem em casa, tá bom? Se vocês quiserem, comenta aqui, tá? Vou esperar o comentário de vocês pra gente marcar, para depois de amanhã a gente fazer alguns exercícios no período da manhã, tá bom? Um beijão e não deixe de mandar a opinião de vocês, as dicas, o que vocês querem conversar aqui, o que vocês querem, qual tema vocês querem que eu aborde aqui nas lives. Combinado? Um beijo, fiquem com Deus, tenham um excelente final de semana, um bom descanso e até quinta, não, até sábado.